Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à Casa de Leon Denis. Todos se sintam acolhidos nessa noite fria de inverno aqui no Rio de Janeiro, mas garantimos que o calor humano aqui é sensacional e vocês se sentirão agasalhados, né? Com amor e com fraternidade. Bom, hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, teremos o nosso querido Marcelo Alves na condução da palestra e teremos o nosso amigo Ricardo na sustentação dos passes. Todos recebemos uma página ao adentrarmos aqui ao salão, que nós vamos, é uma mensagem de Emmanuel. E ele diz assim: eles sabem. Quando à frente do companheiro que sofre, determina a verdadeira superioridade moral. Te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram da confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento, se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações, porque ele se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações, porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem um estômago torturado e não aguarda acusações, porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carrega consigo o tormento da secura e não aguarda as acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim, também, os que tombaram na culpa conhecem, por si mesmos, o labirinto de sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe bata nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe tanja as cordas do coração. Do livro Seara dos Médiuns, da editora FEB, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Belíssima página para nossa reflexão e serve até de página de cabeceira, né? Digamos assim, não tem livro de cabeceira? Essa mensagem de cabeceira aí é boa, né? Para a gente estar sempre lembrando que não
Os outros não precisam que você aponte o dedo na ferida, eles já sabem, eles só esperam a ajuda, né? E nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então, nós vamos passar agora para a leitura do Livro dos Médiuns. Não? A prece, desculpa. Vamos primeiro à prece, elevando nossos pensamentos a Jesus, a nosso irmão maior, e vamos dizer assim a Ele: Mestre, estamos aqui, Senhor, humildemente, famintos e sedentos, como nos disse Emmanuel, só que de conhecimento espiritual, de alimento espiritual e da água que Jesus ofereceu à samaritana. E assim, Senhor, nessa noite em que optamos e fizemos a melhor escolha ao adentrarmos ao Centro Espírita Leon Denis, pedimos também as suas bênçãos, as bênçãos para o nosso Marcelo, que estará à frente dos nossos raciocínios, ao nosso querido Ricardo, e a todos nós outros, encarnados e desencarnados, que aqui estamos em busca de algo melhor para as nossas vidas. Portanto, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais aqui da Casa de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a singela permissão para darmos por iniciado o estudo e os passes dessa noite em torno do Livro dos Médiuns. Assim seja, graças a Deus. Agora sim, vamos à leitura do livro do Evangelho, no capítulo 25, Evocações. E subtítulo: Espíritos que podem ser evocados. A pedido do nosso irmão Marcelo, leremos a questão 274 e a 279. Para nós darmos mais tempo para ele desenvolver o seu estudo. 274. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o grau a que pertençam na escala espírita, os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram nos tempos mais recuados, os homens ilustres como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como aqueles que nos são indiferentes. Mas isto não quer dizer que queiram ou possam sempre atender ao nosso chamado, independente da própria vontade deles ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma potência superior. Eles podem ser impedidos de fazê-lo por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que será dito logo adiante. Os obstáculos que podem impedir um espírito de manifestar-se são quase sempre individuais e se devem muitas vezes às circunstâncias. 279. Item 279. O ascendente só se exerce sobre os espíritos inferiores pela superioridade moral. Os espíritos perversos reconhecem seus superiores nos homens de bem, diante daquele que só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Há alguém que procurava, assim,
domar um espírito rebelde pela sua vontade, o espírito lhe respondeu: deixa-me em paz, com os teus ares de valentão, tu que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão que prega moral para outro ladrão? Dir-se-ia um ladrão que prega moral a outro ladrão? Há quem se espante em nome de Deus, que contra ele se evoca, seja muitas vezes impotente. São Luís deu-nos a razão disso, na seguinte resposta: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos na boca daquele que possa, pelas suas virtudes, dele se servir com autoridade. Na boca de um homem que não tivesse qualquer superioridade moral, é uma palavra como outra qualquer. O mesmo acontece com as coisas santas, como os que são defrontados. A arma mais terrível torna-se inofensiva nas mãos inábeis de se servirem dela ou incapazes de usá-las. Agora passamos a palavra ao nosso querido Marcelo, que Deus o abençoe. E a palavra é tua, tá, querido? Meus amigos, muito boa noite. Que a nossa paz possa ser restabelecida nesse momento. Momento esse que os bons espíritos aproveitam, né? Essa nossa boa vontade de estar aqui e começam a estimular em nós sentimentos positivos, com bastante intuito, né? De que nós tenhamos coragem, que tenhamos esperança, que a gente encontre aqui respostas para as dúvidas mais diversas que nós temos com relação à vida espiritual. O objetivo da gente estar na Casa Espírita é que a gente está estudando sobre a vida espiritual, sobre essa nossa capacidade, né, de transcender a esse universo material, que é justamente um ponto circunstancial na nossa existência. Nossa vida verdadeira é a vida de espíritos. Então a gente está pouco e pouco se acostumando com essa realidade, tentando trazê-la para os momentos cotidianos, para a nossa vida de relação. Se enxergar como espírito na prática não é fácil, porque requer de nós abrir mão muitas vezes de alguns interesses pessoais, porque nós conseguimos nos ver adiante. Isso é que é bacana, importante, né? Que o Evangelho mostra para a gente como ponto de vista. Nosso ponto de vista fica modificado. A forma de ver a vida, de encarar as coisas é diferente a partir do momento que a gente começa a se conscientizar dessa realidade. A gente trabalha, convive, a gente ama, a gente briga, mas tudo passa a ter um valor diferente, já por esse ponto básico de saber que é imortal, que é um espírito, que tem um compromisso a alcançar, que todos nós estamos atravessando etapas, né, educativas, onde nós estamos aprendendo a nos ver tal qual nós somos verdadeiramente. Então é um somatório de circunstâncias, de situações que vão nos ajudando a enxergar esse ponto simples, não é, da nossa existência, que nós somos espíritos. Para isso os espíritos conseguem se comunicar, se utilizam dessa ferramenta da comunicação, que é a mediunidade, para fazer com que a gente abra os nossos olhos e que a gente consiga, de fato, entender que essa relação é extremamente natural. A visão humana, a visão terrena, não é?
nos limita a entender as relações sob o ponto de vista dos nossos sentidos físicos. A mediunidade, ela se prolonga, ela se estende, ela nos dá a certeza de que a gente pode se comunicar numa distância incalculável, não é? E que infinitas vezes nós estamos nos comunicando com o mundo invisível. E o que ele está oferecendo para a gente? O que a gente está oferecendo para ele? Não é? Porque se a gente está na casa espírita, é porque de alguma forma nós temos interesse nessa história, de saber como é que é essa relação. Para isso, o Kardec codificou a doutrina para facilitar a vida da gente. Então não dá para se dizer espírita sem estudar a doutrina espírita. Dá para se dizer cristão sem passar por isso daqui? Claro que sim. Não é? Dá para ser homem de bem sem conhecer a doutrina espírita, sem estudar a doutrina espírita, sem frequentar centro espírita? Claro que sim. Mas dá para ser espírita, e é importante que a gente comece a estender nossa visão com relação a esse termo. O que é ser espírita, não é? Porque o que mais a gente prima nessa casa, a direção espiritual, nos ensina o tempo todo, é que a gente comece a pensar como espíritas. E pensar como espíritas é se ver no contexto, participando junto do plano espiritual, não é? E o tempo todo interagindo com eles, trazendo boas relações para esse intercâmbio, para essa comunicação. Há que se ter essa esperança, essa visão, para que a gente construa relações melhores, né? Para que a gente usufrua de forma qualitativa dessa relação. Volto a dizer que é natural, que independe se a gente conhece, se não conhece, se a gente aceita, se não aceita. É natural, é do ser humano, é do espírito, não é? Essa possibilidade de se comunicar, transcendendo as barreiras materiais. Então, é bom que a gente se intere com qualidade sobre essa verdade, não é verdade? Até repeti, mas ficou bem entendido. Então, o Kardec, ele já inicia para nós com o objetivo da obra, mostrando que o Livro dos Médiuns é o guia dos médiuns e dos evocadores. Ou seja, é o guia daquele que vai servir, não é, de transmissor do mundo invisível, intermediário, intérprete, e é o guia daquele que chama esses espíritos para se comunicarem, que pergunta, que interroga, não é? Então, essa relação de estudo sobre o Livro dos Médiuns, de entender um pouco mais essa possibilidade, nesse guia, né, nesse manual que nós temos à disposição, nós precisamos entender a metodologia aplicada, para que a gente possa ver no conjunto da obra o objetivo fundamental, que nós tenhamos uma relação mais saudável com essa possibilidade de comunicar-se. Todos nós gostamos de nos comunicar e temos a necessidade, não é? Falamos uns com os outros, trocamos as nossas experiências, e isso não morre com a nossa morte. Nossa morte, o nosso desencarne é apenas uma etapa da nossa existência. E a gente continua com essa mesma vontade de se comunicar. Então a gente precisa aprender com isso. O que isso representa? O que uma comunicação vai, de fato, me trazer de positivo? E eu, como espírito, daqui a algum tempo?
sem o corpo físico, do lado de lá, ou seja, aqui mesmo, né? Como serão as minhas comunicações? O que eu vou largar o que eu estou fazendo lá do outro lado? Estamos falando quando estivermos desencarnados. Pode ser que estejamos desencarnados nesse momento e não sabemos. Mas se a gente, o que a gente vai largar lá para se dar o trabalho de atender o chamado de alguém que ficou aqui encarnado? Não é? Quando a gente está em casa, atrapalhado lá com as nossas atividades domésticas, e que alguém vem à nossa porta e, dependendo, né, do teor daquele chamamento, dependendo do objetivo daquele que me chamou, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar chateado. Então a relação é essa. Às vezes a gente floreia muito e romanceia muito, não é? Acha que pelo fato de ser médium, ou de estar numa casa espírita, ou de lançar mão da mediunidade, seja em que circunstância for, que os espíritos têm que estar disponíveis a nós o tempo que a gente quiser. Não é? Tem que atender o nosso chamado. Então, evocar é chamar para si alguém que vai poder te atender. Só que esse que pode te atender, nem sempre ele vem. Ou porque não quer, ou porque está ocupado, ou porque pesou, né, a razão e viu que o motivo do meu chamamento não é tão nobre assim, e eu não vou me dar o trabalho, não é? Ou muitas vezes eu gosto desse tipo de chamamento, e aí eu venho mesmo. Então, é uma preocupação, né, para a gente entender mais à frente, para a gente entender fundamentalmente a relação do mundo invisível com o mundo visível e vice-versa, a gente precisa entender esse passo a passo. Não é? Então, evocar é chamar para si quem pode comparecer. Invocar, eu chamo para me ajudar, né, aquele que pessoalmente não vai poder comparecer. Ou seja, no dicionário convencional está dito assim: evocar, chamar fazendo com que apareça. Invocar, chamar em auxílio, pedir a proteção, suplicar. Então a gente, quando pensa, né, em chamar para nos ajudar, Deus, Jesus, não é? E espíritos nesse nível, nós não evocamos, porque pessoalmente eles não vão poder comparecer, não é? Nós vamos invocá-los em nosso auxílio e nossa ajuda. Quem a gente chama? Aqueles que podem estar presentes, não é? Então nós chamamos os espíritos superiores, não tão superiores a nós. Por quê? Porque nós não os iremos perceber. Então, porque é uma relação de afinidade, sintonia e de vibração, uma questão vibracional, não é? Mas a gente chama aqueles que são bem parecidos conosco. Esses vão escutar nossos chamados. Agora, aqueles que estão mais distantes recebem por hierarquia o nosso chamado. Então, assim, Deus e Jesus, por exemplo, a gente invoca. Por quê fazer essa distinção? Para a gente, de repente, não achar que está sendo médium de Deus diretamente. Para, de repente, a gente não achar que chamou Jesus e Jesus apareceu em figura a nós, né? Bom, ninguém está dizendo que não possa acontecer, eu não sei, né? Mas quando aconteceu com Saulo de Tarso, ele ficou cego. E foi uma circunstância muito especial. Em geral, Jesus não fica aparecendo para a gente, não, né? Ele tem aqueles que fazem esse papel,
E o mundo espiritual é um mundo hierárquico, onde as faixas vibratórias nos separam. Isso não quer dizer que os bons espíritos, os superiores, o próprio Jesus não queira nos ajudar, mas muitas vezes, em todas as vezes, melhor dizendo, eles nos auxiliam e nos ajudam indiretamente, porque a ajuda vem diretamente daqueles que vibracionalmente são parecidos conosco. Então entra aí a história do anjo guardião, né? Que por ter essa nomenclatura anjo guardião, a gente fica imaginando que ele é um anjo, não é? Muito superior a nós. Não tem como, no estudo doutrinário, não tem como, não é? Que essa aproximação seja de fato. Não tem como se relacionar. Porque é uma questão fluídica, de vibração, de faixa vibracional, não é? Então o nosso anjo guardião, ele é superior a nós, mas ele não é tão elevado assim, senão a gente não o perceberia, não haveria condição, sendo melhor do que a gente, não tão distante, a gente muitas vezes nem percebe tão facilmente, não é? Aí existem os familiares, os protetores, aqueles que são mais próximos, que gostam da gente, que querem nos ajudar, mas que vibracionalmente se parecem mais com a gente. Não é? Então são esses que a gente chama para junto da gente. Então, espíritos que podem ser evocados, porque tem espíritos que não podem ser evocados. A gente precisa entender essa diferença, não é? Entendemos que os espíritos que não podem ser evocados são os que não vão comparecer, por uma questão vibracional muito distantes da nossa, muito distante das nossas, não é? Mas os que podem ser evocados, eles chamam aqui, eles dizem, né? Todos os espíritos, qualquer que seja o grau a que pertençam na escala espírita, os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram nos tempos mais recuados, os homens ilustres, como os mais obscuros, nossos parentes, amigos, como aqueles que nos são indiferentes. Mas isto não quer dizer que queiram ou possam sempre atender ao nosso chamado. Independente da própria vontade deles ou da permissão, que lhes pode ser recusada por uma potência superior, eles podem ser impedidos de fazê-lo por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que será dito logo adiante. Os obstáculos que podem impedir um espírito de manifestar-se são, quase sempre, individuais e se devem, muitas vezes, às circunstâncias. Então, assim, nós estamos tratando de evocação. Evocar é quem eu posso chamar para perto de mim, que vai comparecer. Por isso, Kardec começa dizendo, pode ser evocado todos os espíritos, desses que na ação da evocação, de chamar para si, vão poder comparecer. Tecnicamente, eles não têm impedimento, mas nem sempre eles vêm, porque existem uns impedimentos que não dependem somente deles. Existem os impedimentos próprios, que são deles, existem as circunstâncias, não é, momentâneas, existem as dificuldades pelo local onde se evoca, dependendo do tipo de espírito, não é? Existem as dificuldades pessoais nossas, evocadores, não é? E considerando que haja um evocador, um médium e um espírito, ainda tem as dificuldades do próprio médium. O dia dele pode não ter sido tão bom, não é? Ele pode ser que não tenha uma especialidade para determinado tipo de espíritos, pode ser que ele não seja um médium
tão seguro, pode ser que ele não tenha tanta flexibilidade, então ele só vai poder ser médium, né? Só vai conseguir ser médium de uma determinada categoria de espíritos. Então, existem muitas coisas implicadas. Sem contar que a gente, estudando a doutrina, sabe que a gente não chama só pela voz articulada, não é? Nós chamamos pelo pensamento, chamamos pelas nossas atitudes, chamamos pelas nossas intenções, pelos nossos sentimentos, pelo que a gente está fazendo. Então, é uma complexidade isso. Mas eu posso me utilizar da voz articulada e evocar um espírito para que ele venha fazer alguma coisa, ou me ajudar, ou atrapalhar a vida de alguém, não é? Eu posso chamar um espírito para poder causar um tumulto, posso, não é? Dependendo do teor da conversa, eu posso fazer isso. Pode aparecer um espírito por conta desse meu chamado? Pode, claro que sim. O que mais tem é espíritos nos rodeando, não é? Basta que a gente imprima uma vontade consistente, esses espíritos vão estar aptos. Basta que a gente se afaste da proteção dos bons, não é? Que a gente se abre a qualquer um que queira se comunicar. Então é importante que a gente tenha essa visão, porque tudo que se fala na doutrina espírita não se deixa de lado, não se desconsidera o fator moral, que é a pedra no nosso sapato, que é o calo que dói geralmente no pé da gente. Se fosse para falar só de manifestação, de faculdade mediúnica, de possibilidade dos espíritos se comunicarem, de falar desse universo sem precisar considerar que é preciso reforma íntima, conhecimento de si mesmo, construção no bem, caridade, não é? Se fosse possível falar de mediunidade sem ter que falar de condição moral, seria mais fácil. Mas não é, porque nós estamos estudando mediunidade com Jesus, que é dentro do Espiritismo. Mediunidade não é propriedade do Espiritismo. Mediunidade não existe só a partir do Livro dos Médiuns. Mediunidade existe desde sempre, porque é capacidade de comunicação entre os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Sejam eles ambos desencarnados, porque também tem mediunidade no plano espiritual, né? Por isso que a gente tem que entender dessa questão vibracional, dessa questão fluídica, né? Da condição que os espíritos vivem, muitas vezes até numa condição tão densa, bem parecida com o mundo material, mas estão desencarnados. Então esses espíritos deitam para dormir, esses espíritos saem do corpo grosseiro que tem lá no mundo espiritual, vivem muitas vezes como nós vivemos aqui. Então eles também se comunicam com os espíritos. Ué, espírito comunicando-se com espírito? Sim. Porque ele tem um perispírito, que é o seu corpo espiritual, tão grosseiro, tão denso, não é? Então, essa capacidade, ela foge à nossa compreensão muitas vezes, porque isso ocorre em níveis diferenciados dentro dessa possibilidade da escala espírita, não é? Entre possibilidades de sintonia, de afinidade, não é? Dessas leis que regem a comunicação, isso foge muitas vezes à nossa compreensão. Por isso que é importante estudar o Livro dos Médiuns, que a gente vai vendo as etapas. E nessa questão que eu pedi que a Cris lesse, na 279, Kardec está falando que o ascendente, quando se chama, quando se evoca, né, esse padrão moral, ele conta, né, ele faz uma diferença, e aí ele diz que o ascendente só se exerce sobre os espíritos inferiores pela superioridade moral, porque muitas vezes eu quero conversar com o espírito,
não é? E dar lição de moral nele, como se, por saber meia dúzia de palavras bonitas que estão no Evangelho, isso seria suficiente para eu converter alguém, para eu convencer alguém. Então, nessa hora, convence muito mais aquele que é transformado moralmente. Isso é lógico, né? Por isso que a nossa relação de trabalho mediúnico aqui nas sextas-feiras, que é a chamada desobsessão, que é o atendimento espiritual aos espíritos sofredores, né? Fruto, muitas vezes, daqueles endereços que a gente vem e coloca ali na caixinha, na entrada do centro, né? É um trabalho privativo, não é aberto ao público, é um trabalho que nós evocamos os espíritos, nós chamamos os espíritos para conversar, não é? Por quê? Porque muitas vezes os espíritos estão nos ambientes particulares da gente, influenciando de tal forma negativa que a gente está sofrendo com isso. Então a gente tem a casa espírita que nos auxilia nesse ponto. Então esses espíritos são evocados, são chamados, incorporam nos médiuns, não é? Porque muitas vezes não tem condições de perceber, não é, essa ação toda, precisam de um corpo físico para poder se comunicarem, e ali eles se expõem, eles colocam as coisas. Agora, o doutrinador, que é o médium, que está na função do evocador, aquele que chamou o endereço, aquele que conversa com os espíritos, aquele que tem a função, né, de fazer com que o espírito pense, reflita, medite e que possa mudar de ideia, esse precisa cuidar bastante do que fala. Porque ele chamou o espírito. Tá, o espírito não tem trava, porque ele está na condição de sofrimento. E esse sofrimento engloba tudo. O espírito que sofre porque desencarnou de uma forma violenta, o espírito que sofre porque se suicidou, o espírito que sofre porque foi abandonado, mas tem também o espírito que sofre, não admite que está sofrendo, porque quer fazer mal aos outros. Porque tem uma dívida, o encarnado tem uma dívida no passado com ele resolveu cobrar, né? Porque ele não gosta do que o encarnado está fazendo, e isso é motivo dele querer atrapalhar a vida dele. Porque muitas vezes o próprio encarnado dá razão para que o espírito esteja ali ambientado no lar dele. Então são motivos diversos, são todos sofredores. Agora existem os sofredores que buscam esse sofrimento. Então, para convencer esses espíritos, é preciso se utilizar de uma padronagem moral que muitas vezes não é a que a gente tem, não é? Mas é um trabalho mediúnico, sobretudo, para todo mundo. Então é preciso se encaixar nesse padrão espiritual do trabalho para que se possa ser auxiliado. Então dizem os espíritos que muitas vezes, os bons espíritos, eles nos emprestam determinados sentimentos para o atendimento. E o médium que não tem aquele sentimento favorável, né, elevado, se ele fizer seu trabalho íntimo, né, de se colocar na sintonia desses espíritos, os espíritos que dirigem a tarefa nos emprestam esses sentimentos. Olha que coisa mais interessante, né? Como é que se empresta sentimento? Não dá para entender muito claramente, mas dá para sentir isso, não é? Dá para ver o efeito disso, dá para usufruir disso. Quando a gente vem aqui na casa espírita, com toda a problemática que nós médiuns encarnados na Terra temos, que não tem diferença alguma de quem está sentado para tomar passe, e que a gente precisa dar algo melhor para esse que vai tomar o passe. Então, por confiar, por ter a certeza, né, que é uma relação mista, que não vai ali só a minha vibração, não vai ali só o meu fluido, o que eu tenho dentro de mim,
É um trabalho mediúnico, então a espiritualidade vai manipular esse fluido com algo melhor, dentro daquilo que aquele que vai tomar o passe necessita, não é? E a gente consegue fazer um trabalho. Mesmo tendo contrariedade no dia, mesmo tendo problemas infinitos, mesmo tendo os problemas de família que todo mundo tem, mesmo tendo muitas vezes até um certo desânimo, não é? Nas circunstâncias da vida material, mas que a gente aqui aprendeu como fazer para melhorar. E o que a gente faz para melhorar? A gente recorre à prece, a gente estuda sobre uma página edificante, a gente eleva o nosso pensamento o máximo que a gente puder, a gente pensa na tarefa, pensa nos espíritos que dirigem essa tarefa, e aí quando a gente vê, a gente melhorou. Porque o espírito emprestou um sentimento que a gente não tem. E aí, infelizmente, a gente não leva muitas vezes esse sentimento para casa. Não é? Quando a gente sai, opa, me dá o sentimento que não é teu. Não é assim que eles fazem, não. Mas a gente não tem condições de levar isso para casa. A gente leva um pouquinho, porque essa relação vai impregnando a gente, né, dessa circunstância. E isso que faz com que a gente volte, mesmo passando as dificuldades que passa. Uma vez, eu não lembro se foi o Dr. Erma, se foi o Baltazar, um desses espíritos que dirigem aqui a nossa casa, nos instruiu com relação a todas as vezes que nós médiuns da casa nos sentíssemos desanimados, que a gente se sentisse, né, sobrecarregado com o peso das dificuldades da vida, e que a gente tivesse indo para pensamento de desistência. Aí ele diz assim, nessa hora, lembra sempre de um momento em que você foi médium na casa espírita e que isso deu um resultado positivo para quem usufruiu da sua mediunidade. E é fato, isso é fato, a gente melhora na hora, não é? Porque são inúmeros casos que na vida particular a gente não consegue transformar o ambiente, as pessoas, não é? Por quê? Porque, em geral, a gente não consegue a afinidade e a sintonia elevada para isso. Mas a casa espírita já tem isso, oferecendo para o trabalhador, oferecendo para aquele que chega cansado, sobrecarregado e sai daqui melhor. Sai daqui melhor, por quê? Porque existem os intermediários do plano espiritual que se propõem a pegar emprestado dos espíritos elevados determinados sentimentos e, através do movimento do passe, colocar uma energia, um fluido que seja calmante, pacificante, que seja benéfico, salutar para a dificuldade que a gente está atravessando. Então, todos nós melhoramos. Isso é que é bacana. Não é? Uma vez o Divaldo contou isso numa das suas passagens, de que ele estava triste. A gente às vezes pensa que o Divaldo não fica triste, né? Claro, fica menos triste do que eu, fica menos chateado do que eu, porque já conquistou uma padronagem, né, de entendimento sobre o mecanismo da vida, mas é humano, não é um espírito perfeito. Então pode sim passar por algumas dores íntimas. E aí ele estava meio acabrunhado lá, e aí o espírito chega para ele. Desculpa, não contei o início. O espírito, o Divaldo, né, sempre no noticiário, quando via lá algumas pessoas que se suicidavam, alguma coisa assim, ou acidentes muito trágicos, ele tentava pegar o nome dessas pessoas e fazia lá as orações, as preces por aquelas pessoas. Então, num dia desses que o Divaldo estava muito triste, não é? Aparece um espírito que ele não reconhece. E o espírito fala para ele, não fica assim não. E ele se aborrece com o espírito. Como eu não posso ficar? Eu não tenho direito de ficar triste, por quê?
Aí o Espírito fala, explica para ele. Eu sou fulano de tal que há tanto tempo atrás, né, pelo suicídio na linha do trem, eu no plano espiritual com sofrimento, algumas coisas me aliviavam. Eu sentia, dentro do padrão de sofrimento, eu sentia alguma coisa que me abrandava o coração. E eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Um dia eu fiquei sabendo que eram as suas orações. Então o Divaldo enxugou as lágrimas e ficou ótimo. Então é mais ou menos por aí. Essa relação mediúnica serve para isso. Para dar incentivo a gente fala assim, né, porque somos médiuns na mesma categoria, né? Médiuns que estamos na necessidade de compreender uma série de situações para a nossa vida de espíritos. E que a mediunidade está sendo uma grande oferta, uma grande oportunidade de nós conquistarmos paulatinamente, na relação com esses espíritos elevados, na relação da ambiência psíquica que a casa espírita comporta, né? A esperança que a gente tanto necessita, a coragem que a gente tanto precisa para seguir adiante. Então a gente consegue fazer isso também, não é? Quando a gente lembra de um atendimento fraterno, de quando a gente lembra muitas vezes que veio sem esperança e quando entrou aqui alguma coisa te chamou, né, a ir a um determinado ponto aqui da casa, onde se estava precisando de alguém que desse uma aula sobre o Livro dos Espíritos, né? Ou que bom que você apareceu, e aí naquela hora você não pode dizer não. Soldado no quartel quer serviço. Aí você em instantes pensa assim, meu Deus, mas o meu dia foi o pior possível. Não, mas eu vou fazer, pelo compromisso que eu tenho com a casa, pelo compromisso que eu tenho com a doutrina, pelo compromisso que eu tenho com o guia, com todos esses espíritos, eu vou fazer. Você se enche de coragem. E aí a espiritualidade consegue te emprestar sentimentos, que é a aula que melhor você faz. Não vem de graça, não. Mas isso, pouco e pouco, vai transformando a gente. Porque no problema lá, a gente é convidado a pensar nisso, nesses momentos. Na pessoa que chegou, né, desesperançada, com um tumor, uma enfermidade, uma doença grave, que a ciência material tirava a esperança, e que pelo passe no tratamento espiritual, pelo passe constante, pela vinda, pelas palestras, pelos estudos, aquela pessoa se refez, não é? O tumor foi embora, desapareceu, já nem importa mais. Importa é a qualidade de vida que ela está tendo. Ela se viu como espírito, ela está querendo construir, trabalhar, ela quer ser necessária, ela quer contribuir, e isso faz com que ela movimenta as forças interiores que são capazes de modificar, sim, uma molécula malsã por uma sadia. Não é? O sistema de defesa, a imunidade dela melhora. Por quê? Porque o bem-estar que a cabeça dela promove com o sentimento é fabuloso. Então, evocar, chamar espírito, para quê? Para isso? Então tá ótimo. Para saber se o marido vai voltar? Em quantos dias eu trago a pessoa amada de volta? Tem mediunidade nisso? Tem espírito que se presta a isso? Claro que sim. Claro que sim. Mas para quê? Não é? Para quê? O mal, ele é muito íntimo da gente. A gente sabe de cor e salteado que a gente está precisando aprender a fazer o bem. Não é? Então assim, o companheiro disse-nos assim, é impressionante como é que o mal se movimenta, faz estardalhaço, né? Assusta, e o bem ali tímido, né? Não tem essa coisa?
Porque o mal, ele tem um poder de organização incrível. Basta ver o crime organizado. É tudo fechadinho, né? Não, pá. E o bem? Ai, é uma enrolação para fazer o bem, meu Deus do céu. Tem que ter muito evangelho, tem que ter muita casa espírita, tem que ter muito passe, tem que ter muita igreja, tem que ter muita coisa para que a gente faça o bem. Porque não é organizado. O dia que o bem, na figura do homem, né, se organizar, o bem, ó, dá rasteira no mal. Não vai ter tempo quente para o mal, né? Porque a gente vai estar fechadinho, independente se eu sou católico, espírita, protestante, ateu. Por enquanto, a gente, para fazer o bem, tem que se organizar só com quem pensa igual a gente, porque aí a gente vai fazer direitinho. Aí quando chega alguém de outro credo ou sem credo, não, você não pensa assim, você não faz assim, né? Não se organiza. Não se organiza. A gente precisa parar com isso. É o bem. Você quer fazer o bem? Você quer ser bom? Eu não te pergunto quem você é, de onde você veio, o que você acredita. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos nos organizar. Vamos ser fortes. E não dar oportunidade que o mal se estabeleça. Dá para imaginar que o livro dos médiuns nos ensina a ser assim? Sim. Por incrível que pareça. Conhecendo os meandros, os trâmites, o que acontece numa relação do invisível com o encarnado, eu começo a mudar a minha frequência, a minha faixa vibratória. Eu começo a me sintonizar com o que é bom, com o que é bem. Não é? Eu passo a utilizar essa ferramenta de chamar para auxílio, para socorro, para amparo. E eu vou engrossando essa massa, essa corrente do bem, e vou diminuindo a possibilidade dos espíritos permanecerem na ignorância e serem evocados por nós para cuidar de coisas que são nossas. Eu quero trocar o sofá, chamo o espírito. Eu troco ou não troco? Pelo amor de Deus, não é? Aí é como a gente está lá lavando a louça em casa, tem uma pia de louça para lavar, aí alguém vai lá. Você viu o que a vizinha do 304 fez? Ah, pelo amor de Deus, né? Você me chamar para isso? Então isso vai mudando, isso vai sendo diferente. Agora, muitas vezes a gente larga realmente tudo porque tem interesse em saber o que a vizinha do 304 fez, afinal de contas. A louça vai ficar lá, porque meu interesse maior é saber da fofoca. Então tem espírito assim? Tem. E vai ter enquanto a gente promover essa relação. Se a gente não der um basta, agora, o basta não dá de um dia para o outro, esse é o problema, né? É um movimento paulatino, vagaroso, mas que precisa começar. A gente precisa começar a ver a casa espírita como sendo uma possibilidade de instrução, de relação com bons espíritos, para me promover em mim, não é? Determinados valores que irão me capacitar, conviver, transitar na vida de relação, na vida material, com qualidade. Ainda que a massa seja barulhenta, faça estardalhaço, né? Faz isso, massacra, pisa. Não, eu vou ter a certeza dentro de mim. Por quê? Porque eu vou carregar segurança. Eu vou ter coragem de enfrentar o mal. E coragem de enfrentar o mal não é ficar xingando, brigando. Não. Tem que trabalhar a padronagem moral dentro de si. Não é? Muitas vezes não, mas algumas vezes, na doutrinação, se quer falar de Jesus para o espírito sem de fato, não é?
acreditar no Cristo. Aí fica difícil. Porque o Espírito está te percebendo vibracionalmente. Então ele vai te desmascarar. Você falando para mim de Jesus, porque ele sente que as tuas atitudes não condizem com a tua palavra. Então a dificuldade está nisso. Por isso São Luís disse assim: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos na boca daquele que possa, pelas suas virtudes, dele se servir com autoridade. Então essa autoridade é a moral. Autoridade moral, que se conquista na boa educação, né? na convivência das coisas elevadas, na boa palavra, na transmissão de bons pensamentos, no equilíbrio, na pacificação, na benevolência, na indulgência, no perdão. Como é que eu vou falar para o Espírito? Perdoa eles que você está indo lá na casa deles cobrar? Perdoa, se eu não perdoo a minha mãe, né? Que disse que a minha mulher, a minha esposa, não era uma boa esposa. Aí eu fico sem falar com a minha mãe 30 anos, não perdoo. Não perdoo, foi falar da minha esposa. Não é? Mas aí eu vou para o trabalho querer que o Espírito perdoe, não é? Se eu, na verdade, dentro do meu coração não faço isso. Então, é essa chamada de atenção que os Espíritos dão para a gente. Abaixo a hipocrisia. Espiritismo não é uma religião convencional onde a gente se esconde atrás de rituais, de determinadas situações materiais para poder mostrar a elevação. Não é. É um conceito de vida. É uma atitude com relação ao semelhante. Baseado em quê? No cumprimento da lei de Deus. Né? Nos ensinamentos que o Cristo deu para a gente. Todas as vezes que você for ofendido, responde com o inverso, não dá na mesma moeda. Não faz a mesma coisa. É simples. Esse é o pedido do Cristo. Se eu quero ser melhor, eu tenho que fazer diferença. O que eu não posso é fazer com que o Espiritismo seja de acordo com o meu interesse pessoal. Aí não dá. Aí não dá. Porque aí eu vou pegar o Evangelho, vou ler de cabo a rabo e ele não vai me dizer nada. Por quê? O Evangelho incomoda a gente. Vocês já se incomodaram com o Evangelho? Não é? O Evangelho incomoda a gente. Quando a gente fica chateado porque está aqui, ele diz assim, mas queria o quê? A Terra não é um paraíso de delícias. É um mundo onde prantos e ranger de dentes acontecerão. Não está satisfeito? Muda de planeta. Mas para ir para um planeta melhor, precisa perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faz essa conta para ver. Porque não é 70 vezes 7, é 70 vezes 7 elevado a 70. Não tem fim. Não é? Ah, mas eu vou ter que perdoar? Vai. Se quiser ser feliz, se quiser ser melhor, se quiser sintonizar com bons, se quiser ser bom médium, se quiser fazer a diferença, tem. Vai ter que enfrentar teu orgulho. Então, por isso que às vezes é difícil encarar isso. Porque a vontade que dá, na verdade, vou até falar baixo para ninguém escutar. A vontade que dá é passar por aqui fazendo o que eu tenho vontade e ninguém me cobrando sobre nada. Né? Saber que tem uma lei de causa e efeito, que tudo é resultado da escolha e que eu tenho responsabilidade por aquilo que eu opto, que eu escolho. Né? E que eu vou ter infinitas vezes para me arcar com esse prejuízo, eu vou ter que me ressarcir com a lei, porque eu não devo ao fulano, pessoa física, eu devo à lei de Deus, porque foi a lei de Deus que eu transgredi. Então, uma série de circunstâncias, né, que vão dando para a gente
uma certeza de que, graças a Deus, Deus fez a gente, né, com possibilidade de reencarnar infinitas vezes. Para que a gente volte aprendendo, para que a gente dê continuidade ao processo pedagógico, para que a gente se torne um dia espírito perfeito, sabendo tudo, fazendo tudo de bom, sendo fiel a esse padrão da lei de Deus. Finalizou? Quase, sim? Não? Não, porque da última vez eu falei mais. Eu me perco totalmente. Então é isso, gente. Estudar o Livro dos Médiuns vai abrindo a nossa cabeça, a nossa possibilidade de compreender esse mecanismo, né, que os espíritos superiores estão oferecendo para a gente, de fazer uma diferença dentro da vida, da circunstância que a gente tem para viver. A gente não vai deixar de ser quem a gente é, mas a gente vai olhar as nossas dificuldades, porque a gente passa a enxergá-las. Porque Espiritismo tem o efeito espelho, né? Que a gente se vê tal qual nós somos de fato. Então a gente de início pode não gostar, mas a gente é convidado a compreender, a aceitar, a transformar. Quer dizer, ninguém está aqui em busca de se livrar dos defeitos. Nós estamos, né, na proposta de conhecê-los, identificá-los e transformá-los. Fazer com que eles possam ser ferramentas favoráveis nesse caminho de transformação. Porque a gente quer, o que a gente mais quer é ser bom, é fazer o bem. E quando a gente desencarnar, eu duvido que tenha alguém aqui que vai querer ser um espírito mau a fazer comunicações do mal. Claro que não, a gente vai querer se comunicar para dizer, olha, meu bem, não chora tanto assim porque eu estou bem, eu estou feliz, eu reencontrei a mamãe, o papai, a vovó, o titio, o amigo, fica firme aí, aguenta firme, muda, né, muda, que aí tudo vai dar certo. Eu vou querer ser um espírito assim. Quando eu for chamado, é para quê? Para dar uma instrução, beleza, claro que eu quero. Não é? Se a gente aqui é convidado a conversar um pouquinho sobre espiritismo, a gente que muitas vezes nem se julga conhecedor ao extremo, mas para o pessoal lá de fora, quando fica sabendo que a gente está frequentando o espiritismo, você entende de fantasma? Fala para mim, tu está vendo alguém? E se eu costumo ver alguém, o que é isso? Aí a gente, mesmo dentro da nossa compreensão ainda não tão, a gente vai explicando, a gente já tem condições de explicar. Se encarnado a gente está fazendo isso, não é? Agora, se chega alguém, fala assim, você é espírita, tu estuda o Livro dos Médiuns no centro, me diz aí, qual número vai dar no jogo do bicho? Deus, né? Querendo que eu responda sobre isso? Então é sinal de que lá no plano espiritual você também não vai querer dar trela a determinadas perguntas, né? A forma como você vai ser evocado e o que você vai ser questionado, você nem vai dar muita bola, porque você vai se distanciando desse tipo de relação, né? Porque a gente está descobrindo que é melhor ser bom, que é melhor fazer o bem, que é melhor ter esperança, que é melhor, em meio a tantas dificuldades em dizer que as coisas não vão dar certo, e a gente acreditar que vai dar certo, que já foi pior do que não é? É preciso mudar o ponto de vista e começar a olhar com propriedade, não ficar olhando só o externo, não é? E começar a aprofundar essa visão. Jesus está no leme desse barco. Comandado por quem? Por Deus. Então, não está à deriva. É preciso que a gente se organize e que o bem seja unido. Que Jesus nos abençoe.
Muito bom, né, gente? Mas, infelizmente, o relógio é implacável. Ele não deixa a gente ficar aqui se deleitando com o conhecimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos, falar de doutrina espírita realmente, né? Escutar sobre doutrina espírita, estudar doutrina espírita é realmente fascinante, né? Mas temos o nosso horário. E agora vamos passar o estudo do nosso Evangelho. Ah, que Marcelo esteja aqui outras vezes, claro, né? E ele quer, né? Então, vamos passar a leitura do nosso Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 6 ao item 10, causas anteriores das aflições. Vou ler parte do item 6, porque é muito longo. Convido vocês a terminarem de lê-lo em casa, que é bem interessante, e até para dar mais tempo no momento do passe do nosso querido Ricardo fazer a sustentação. Item 6. Causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas da prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nessa vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sobre a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade e da justiça de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam nem fazer nem o bem e nem o mal? Agora vamos solicitar aos nossos irmãos médiuns que se posicionem adequadamente aos seus lugares, pois chegou a hora de ministrarmos, de recebermos os passes, aquela troca de energia tão boa, tão gratificante, e que nós todos esperamos. Quando a gente se sente mais pertinho dos amigos espirituais, onde realmente eles estão mais pertinho de nós. Solicitamos também aos nossos queridos internautas que se coloquem numa posição confortável para receber daqui
do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, os fluidos necessários ao seu refazimento, pois sabemos que o fluido cósmico universal não se detém por barreira material alguma, saindo daqui diretamente para o seu destino. Vamos todos apaziguando os nossos corações, lembrando do que viemos solicitar, do que nós necessitamos, precisamos, desejamos, e rogando que nós venhamos conquistar tudo aquilo que merecemos. Mais alguns instantes e estaremos prontos para iniciar esse momento tão benéfico, esse momento sagrado, que é o momento dos passes, realizado pelos nossos irmãos médiuns, daqui do Centro Espírita Leon Denis. Agora sim, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez a Jesus, dizendo assim a Ele: Mestre, chegou a hora dos passes. Mestre, chegou a hora da troca fluídica, em que sentimos a presença balsâmica dos teus amigos, dos seus tutelados que aqui vieram nos trazer esse bálsamo, na figura de amigos superiores que estão aqui desde cedo a preparar a ambientação para nos receber. Envolve nossos queridos médiuns, qualificando sua mediunidade. E que todos nós possamos ser favorecidos com essa ambientação amorosa que vem diretamente do coração de Deus. Assim seja, graças a Deus. Que o momento do passe permita a cada coração aqui presente um refrigério para os nossos corações, tranquilizando, apaziguando, mas também que o nosso pensamento possa estar em contato com os nossos guias espirituais, nos ajudando e nos intuindo sempre para o mais alto. Nós somos espíritos imortais, cada um de nós com as nossas necessidades, mas também temos aquilo que precisamos. Invariavelmente pensamos em Deus. Muitos dizem assim: onde está Deus que me esqueceu? Mas sabemos que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e não pune. Deus permite a reparação. A punição é uma ideia humana, talvez já querendo incutir a responsabilidade em outro, ou numa figura alegórica, mas Deus não pune. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Parece à primeira vista a velha concepção do olho por olho, dente por dente, que está lá escrito no livro do Êxodo, no capítulo 20. Mas vejamos então as formas de quitação diante da lei de Deus. Um abraço a um desvalido é uma forma de quitação. Estender a mão ao necessitado é uma forma de quitação. Estar presente na casa espírita, fazendo a escolha, é uma forma de quitação. Muitos de nós, talvez até escolhemos a reclamação, mas não adianta reclamar. Adianta sim tomarmos
ciência, tomarmos disciplina e buscarmos ações de elevação, ações que possam nos estimular para frente. Na casa espírita recebemos uma série de informações, e diante dessas informações processadas, diante da lei de causa e efeito e diante da diversidade das existências, elevamos o pensamento a Deus e podemos dizer assim: Senhor, diante dessa dificuldade em que eu me encontro, eu te agradeço, porque sei que estarei curado, porque sei que estarei fortalecido, porque sei que outras adversidades chegarão, mas o meu pensamento em Ti, o meu pensamento no mais alto, me fortalecerá, e eu sempre agradecerei a Ti essa imensa oportunidade. E assim o espírito imortal se depura, e assim o espírito imortal se fortalece, sabedor de que as escolhas do passado refletem na hora de hoje. Que Deus nos ajude, nos abençoe diante das nossas escolhas. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Agora só temos que agradecer. Agradecer a esse banquete espiritual em que escolhemos participar. Agradecer por termos feito a escolha de estar aqui, mesmo numa noite chuvosa e fria. E agradecer a tudo que buscamos, tudo que recebemos, todo o bem-estar que aurimos dessa ambientação sagrada e divina. Então, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Nos acompanhe até os nossos destinos, para as nossas seguranças, pois ainda muito precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco agora e sempre, pedindo a permissão para dar por encerrados os trabalhos de hoje. Assim seja, graças a Deus, Senhor.